Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje dia 5 de março de 2026, 6 horas, horário de Brasília. O colapso da logística da Rússia. Na madrugada passada, a Ucrânia desferiu golpes fatais contra a infraestrutura russa. De refinarias em chamas, a mais de 1.800 quilômetros da fronteira até a neutralização de comboios ferroviários em Donetsk. É mais um ataque que a Ucrânia tem feito semanalmente, tem dias que diariamente, acho que ultimamente, nos últimos dias, né, que o regime do ditador russo está enfrentando um apagão logístico sem precedentes. Vamos analisar aqui os danos reais e a chegada de novos mísseis também ocidentais para a Ucrânia e a paralisia das tropas russas no fronte norte. Eu quero convidar você que não é inscrito para se inscrever no canal, dar um like, compartilhe com suas redes sociais e faça seus comentários. Bom, iniciamos hoje, esse dia, com notícias que fazem tremer os alicerces do Kremlin. Nas últimas 24 horas, aconteceu ontem, a estratégia ucraniana de estrangulamento energético acontecendo novamente, já há meses que vem sendo feita, mas talvez tenha atingido um ápice até agora. Não estamos falando de pequenos incêndios, mas da destruição estrutural do relatório da refinaria de Ukhta, que continua em chamas, né? Ela continua em chamas, trazendo dificuldades para os bombeiros russos trabalharem. E, inclusive, até pela fumaça tóxica que é lançada no ar justamente por causa que o material é altamente inflamável. E confirma que está confirmado, né, que a unidade de destilação atmosférica, né, ele atingiu o coração do refino, né? Então tudo está colapsado. Essa refinaria vai ter muitas dificuldades para voltar a operar. Dados de sensores térmicos via satélite mostram que a temperatura no local excedeu os 1.000 graus por 10 horas consecutivas. Então, é impossível a ação humana, é impossível qualquer bombeiro trabalhar ali. Isso significa que o metal das torres de fracionamento derreteu, tornando a reparação impossível, sem peças ocidentais que a Rússia não pode comprar devido às sanções. Em Ryazan, o cenário é idêntico. A produção de diesel de alta qualidade, usado exclusivamente pelos tanques T-90 e T-80, foi interrompida graças a um bombardeio de drones ucranianos. A Rússia perdeu em apenas 2 dias a capacidade de processar 150 mil barris de petróleo por dia. É um golpe de bilhões de dólares no financiamento da invasão criminosa na Ucrânia do ditador Vladimir Putin. E enquanto as refinarias queimam na retaguarda, na frente de batalha em Donetsk, a Ucrânia está aplicando a tática de terra arrasada logística, né? É a caça aos comboios ferroviários em Donetsk. Nas últimas horas, unidades de operações especiais ucranianas, coordenadas com inteligência de sinais, localizaram e destruíram 3 comboios ferroviários que transportavam o quê? Munição. E muita munição pesada, peças de artilharia, né? Mísseis, e que estavam levando para a frente ali na região de Avdiivka. O uso de drones FPV com cargas termobáricas causou explosões em cadeia que destruíram quilômetros de trilhos que tinham sido, inclusive, recém-construídos, ou melhor, recém-reparados pelos invasores russos. Sem trem, que trazia munição toda explodiu, foi para o espaço,
não há munição. Então não tem trem, não tem munição. Sem munição, as hordas russas tornam-se alvos fáceis. O regime nazista de Moscou tenta esconder esses dados, mas as imagens de drones mostram colunas de fumaça negra que podem ser vistas a 50 quilômetros de distância. Foi um fogaréu, porque era muita munição nesses 3 trens e os bombeiros também não tinham começado a trabalhar por causa que tinha muita explosão. Então o risco de vida para os bombeiros era e ainda é alto, porque até há pouco estavam acontecendo essas explosões. Muitas em cadeia, daqui a pouco dá um intervalo, mas como tem fogo, o fogo contamina mais outros vagões e vai explodindo. Então ninguém se aproxima da área pela alta periculosidade. A logística russa está em paralisia nervosa graças a esses ataques na data de ontem. Chegaram novos mísseis Atacams. A Europa entregou, comprou dos Estados Unidos da América e entregou para a Ucrânia. E ela permite uma precisão muito grande, né? A resposta está na chegada justamente desse mísseis, veio de uma maneira secreta, ninguém sabia que iam chegar e agora foi divulgado que eles chegaram e vieram inclusive com uma carga explosiva muito maior do que a Ucrânia vinha utilizando. Diferentes das versões anteriores, esses novos mísseis estão sendo usados para decapitar centros de comunicações protegidos por bunkers, ou seja, eles estão dentro de bunkers, esses centros de comunicações. Ontem cedo, um posto de comando russo na região ocupada de Berdyansk foi simplesmente varrido do mapa. Jogaram um míssil ali, a Ucrânia lançou um míssil sobre esse comando russo, né? E foi para o espaço, trazendo baixa de muitos oficiais, inclusive dentro desse bunker. Relatórios indicam que oficiais de alto escalão foram eliminados enquanto tentavam coordenar a defesa na região costeira do Mar Negro. A Ucrânia agora possui a capacidade de atingir qualquer alvo dentro de um raio de 300 quilômetros. Aumentaram para 300 quilômetros o alcance desses mísseis que chegaram, esses novos. Os mísseis que a maioria dos que a Ucrânia tinha recebido, que atingiam apenas 150 quilômetros de distância. Agora esses atingem mais em profundidade. E a margem de erro dos Atacams é de 3 metros, ou seja, mas se um míssil Atacams explodir 3 metros do alvo, o alvo já era também. O alvo será atingido e as pessoas também serão atingidas. É a superioridade tecnológica da OTAN esmagando a obsolescência russa. O invasor russo não tem onde se esconder. Se ficar na trincheira, é atingido pela artilharia. Se recuar para o quartel, é atingido pelos Atacams. E o ditador da Rússia tentou usar o medo em seu novo míssil Oreshnik, vocês lembram dele, né? Mas a tecnologia ucraniana respondeu à altura. Novos sistemas de guerra eletrônica foram instalados nas últimas 48 horas, quer dizer, antes disso, nas últimas 48 horas, eles interferiram na telemetria de mísseis balísticos, ali na região de Kharkiv. A Ucrânia desenvolveu um sistema que interfere na comunicação dos mísseis balísticos russos e está tendo sucesso. O primeiro sistema desses foi instalado na região de Kharkiv e ele desviou-os de alvos civis para alvos de impacto controlado, ou seja, onde não tinha ninguém. Então, tiveram sucesso nesse aspecto. Kharkiv é uma cidade que ela é muito visada pelos russos com mísseis, chegaram a atacar lá mercados, né, num domingo, mercados municipais, chegaram a atacar loja de material de construção, quando tinha muitos clientes lá dentro no sábado. Os russos são mesmo nazistas que querem assassinar pessoas. Mas a Ucrânia agora então desenvolveu uma arma que a gente, quem sabe, possa chamar de arma milagrosa. Ela revelou-se que pode interceptar e pode fazer com que os mísseis sejam direcionados para uma região onde não seja povoada, né? E
Kharkiv também recebeu um reforço de baterias antiaéreas móveis, que reduziram a eficácia dos drones Shahed a quase zero, e aqui aconteceu isso, inclusive, nessa madrugada. A maioria dos drones Shahed lançados contra Kharkiv foi eliminada. O escudo invisível está funcionando e a população ucraniana resiste com a certeza de que a ciência e a coragem estão do seu lado. O que vemos hoje é o início de um colapso sistêmico da máquina de guerra russa. Putin pode ter um número de soldados muito maior, mas a Ucrânia tem a inteligência, a precisão e o apoio das democracias mundiais. Cada refinaria em chamas e cada trem descarrilhado e que explode com as munições dentro é um prego no caixão desse regime autocrata ditador, um regime nazista. A vitória não é apenas uma possibilidade, é uma inevitabilidade histórica que a Ucrânia está construindo a cada dia de resistência. A Ucrânia vencerá porque a verdade e a tecnologia são armas que nenhum ditador pode fabricar. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com vocês, inscrevam-se no canal. Deem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam seus comentários. Muito obrigado. Peço a Deus que abençoe a todos vocês, que Deus abençoe a Ucrânia e também o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.